Eu saúdo a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Queridos irmãos, vou compartilhar com vocês essa tarde, início de noite, uma palavra que foi ministrada e preparada por pastora Nádia, mas ela deu uma piorada, ela está tossindo bastante, então eu vim dar essa força para a nossa amada pastora. Queria que vocês abrissem a palavra do Senhor no livro de Lucas, no capítulo 19. Inicialmente a gente vai ler apenas 2 versículos, mas aí a gente vai deixar a Bíblia aberta em Lucas 19 e a gente vai estar lendo o versículo 5 e o versículo 6. Também quero dizer para vocês que nós temos lido as meditações que ela compartilha com a gente. E a pastora tem ministrado também aqui no púlpito as suas ministrações. Então, algumas coisas que a gente fala, vocês talvez já venha à sua memória por já terem lido, justamente porque ela tem pego também essas meditações e transformado em palavra. Amém? Então, todos abriram Lucas 19, versículo 5 diz assim, 5 e 6. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Bom, o objetivo dessa palavra de hoje é chamar a atenção dos ouvintes para o convite da graça. E nós vemos que o encontro de Jesus com Zaqueu, que era o maioral dos publicanos, é revelador sobre todos os aspectos. Zaqueu, ele, além de ser o maioral dos publicanos, era muito rico. Era um sujeito pequeno, baixote, que enriqueceu ilicitamente. Nós sabemos disso pelo texto. Era odiado pelos seus patrícios pelas extorsões que ele praticava. Era também considerado pelos religiosos daquele dia o maior dos pecadores. Mas Zaqueu também era o mais carente da ação da graça salvadora. Ele era um dos mais carentes. Eu acredito que não só eu, como muitos de nós, tem andado abatido, tem andado cansado, tem andado sobrecarregado. Mas tenhamos calma. E deixe-me tentar explicar um pouco essa questão do cansaço que sobrevém. Principalmente eu posso falar a partir da minha pessoa também, né? É porque os sentidos, ele tem estado saturado de tanta doidice que nós temos visto no mundo eclesiástico. Neste mundo eclesiástico contemporâneo que nós temos visto. As exigências, as ameaças e sobretudo as artimanhas para se conseguir adeptos e lotar os templos têm se multiplicado e ido às raias da loucura. Nós temos visto o que tem se feito para atrair a atenção das pessoas, para chamar as pessoas para lotarem os templos, né? E o que é que está acontecendo? Na realidade, nós temos visto que tem faltado o temor do Senhor. E essa é uma grande realidade. Nós temos visto uma teologia árida e também uma teologia vendida. São os 2 aspectos que nós temos percebido muito dentro desse mundo eclesiástico contemporâneo. Essa teologia árida, que é a palavra sem a vivência, é a palavra, é o evangelho que não vai além da palavra, é um evangelho que não assiste, é um evangelho que não abraça, é um evangelho que não escuta, enfim, é um evangelho sem o amor. Por outro lado, nós temos visto também a teologia vendida. Aquela teologia onde nós vemos alianças e mais alianças com interesses políticos. Nós precisamos atentar que o temor do Senhor é a base de toda a sabedoria e de tudo que deve mover a vida de um cristão. Esquecemos que o Deus da bondade
é o Deus da severidade. Não podemos esquecer disso. E Ele ajustará a conta com todos esses caçadores de almas em seus invólucros feiticeiros no meio do seu povo. Infelizmente, nós temos visto muitas e muitas pessoas serem levadas por palavras e mais palavras, que, como diz a própria Bíblia nos alertando, só trazem coceira aos ouvidos. E o temor do Senhor vai cada vez mais ficando de lado. E o que a história de Zaqueu vai nos levar a discernir nesta tarde? Primeiro, lendo do versículo 1 ao 6, nós vamos encontrar o seguinte: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. O que nós discernimos aqui? Que por mais que o homem se esforce para alcançar a Deus, a iniciativa é sempre da graça. O Senhor é quem marca o encontro conosco. O Senhor é quem marca o encontro com cada um de nós. O versículo 8 e o versículo 9 vai dizer o seguinte: entrementes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. O que a gente vê aqui? O arrependimento sincero que gera a mudança de vida. O arrependimento sincero de Zaqueu trouxe essa mudança de vida. O versículo 7 e o versículo 10 diz o seguinte: todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com o homem pecador. Aí o 10 vai dizer: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Jesus veio para os doentes, para os coxos, para os cegos e para todos os que estão perdidos. E aí a gente vai ver algumas considerações sobre o texto. Primeiro, a história de Zaqueu, ela é uma história conhecida por todos que tem familiaridade com a palavra e até mesmo com aqueles que não têm. Por quê? Porque essa história, ela foi transformada em uma música gospel, não é? Nós já ouvimos. Ela também foi transformada numa música de forró, não sei se vocês já ouviram, e até o homem que passa vendendo gás pelo meio da rua, também passa vendendo gás e tocando a música do Zaqueu, como Zaqueu. Então é uma história que se tornou conhecida, mas a questão não é essa, não é sobre isso que quero falar. Certo dia Jesus passava por Jericó e Zaqueu, sabendo disso, correu e subiu numa árvore para ver. Para sua surpresa, já estava tudo preparado pelo Senhor. A graça encarnada já havia tomado toda a iniciativa de abordar Zaqueu, fazendo o convite mais inusitado: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. E é exatamente essa frase, o título desta mensagem: desce depressa, me convém ficar em tua casa. Zaqueu desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. É Deus conosco. É o Emanuel se revelando a nós. Não é simples religiosidade, é relacionamento. E a história não vai acabar aqui. Depois da murmuração dos que estavam à volta por ter Jesus se hospedado com um homem pecador, vem a grande resposta daquele encontro libertador. Zaqueu, diante de todo mundo, diz: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens.
E se em alguma coisa tem defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Jesus, ele testifica do que operou em Zaqueu. Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Nós vemos Jesus testificando exatamente o que havia se operado em Zaqueu após o seu arrependimento. Zaqueu mudou de rota, converteu-se e passou a ter um relacionamento íntimo. E o relacionamento íntimo com Deus faz a gente mudar de rota, leva a gente à verdadeira conversão. A religiosidade exterior muda o comportamento por algum tempo. Outro dia, eu li uma dessas frases publicadas na internet que dizia assim: arrependimento não é quando você chora, é quando você muda. É verdade. O arrependimento verdadeiro é quando você lembra do que você fez no passado e sente uma tristeza profunda no seu coração. E acima de tudo, sente vergonha do Espírito Santo. Se você fica envergonhado de ter cometido tal atitude e você sente vergonha porque sabe que magoou o coração de Deus, mas ao mesmo tempo você também sente uma alegria muito grande porque você sabe que alcançou o perdão. E isso é o verdadeiro arrependimento. Muitos choram, muitos se descabelam e até prometem uma mudança, mas é só algo exterior. E a própria atitude das pessoas nos mostra isso. E exterioridade, ela não vai resistir à ação dos apelos da carne. Não vai. A esse tipo de tristeza, o apóstolo Paulo chama de tristeza segundo o mundo, também conhecida como remorso, porque é superficial. O cara simplesmente descobre que foi pego. Fui pego. Essa é uma tristeza, um arrependimento superficial que vai ficar só no terreno das emoções, não desce para o cerne da alma. Sua ação é momentânea, ela até impressiona, mas ela não vai transformar. Antes, ela vai produzir a morte. E por conta disso, a pessoa termina ficando até insensível àquele pecado. E aí o seu pecado passa a ser pecado de estimação. O relacionamento com Cristo muda a essência do homem, muda de verdade. Dá a ele uma segunda chance de nascer de novo, de ter seu espírito morto vivificado. As coisas velhas, as velhas práticas passam e tudo se faz novo. Sem isso, não há conversão. Se você não se envergonhar das suas velhas práticas, se você não tiver vergonha das vezes que você tem consciência de que você está machucando o Espírito Santo, não pode ter havido conversão. É apenas religiosidade. Pode até haver religiosidade, mas não há relacionamento. E cristianismo é relacional. O arrependimento genuíno, aquele que brota do mais profundo do coração e é provocado por uma ação efetiva do Espírito Santo no coração do homem, leva ao quebrantamento e o homem tem seu coração resgatado perante o Senhor. E ali ele vê todos os seus alicerces ruírem perante o Eterno. E Paulo vai chamar este estado de alma de tristeza segundo Deus. E essa tristeza leva ao verdadeiro arrependimento, não é? O arrependimento pela consciência dos próprios pecados. Este arrependimento é transformador e faz o homem mudar a rota da vida. E aí, nós temos 3 lições que esse texto passa para a gente. Os que são transformados pela ação do Espírito Santo dão frutos. E essa frase aqui que ela colocou eu achei tremendo. Tendemos a procurar frutos sempre nos outros. Não façamos isto antes de procurá-los em nós mesmos. Quando você parar, quando você começar a ver os erros e os defeitos dos outros, se você está vendo, se você está identificando, é porque aquilo já está em você. Porque a gente não identifica o que não conhece. Então a gente também precisa parar de procurar fruto nos outros. Vamos começar a procurar primeiro em nós.
né? Segundo, o apóstolo Paulo diz: a tristeza segundo Deus produz um arrependimento que leva à salvação e não remorso, mas a tristeza segundo o mundo vai produzir a morte. A tristeza de Zaqueu foi segundo Deus, gerou um profundo arrependimento, e naquele dia houve salvação naquela casa. E quanto a nós? E quanto a cada um de nós? Olha, meus queridos, se Jesus não ficar na nossa casa, nada vai mudar de fato. Atentemos para isso. A pergunta que não deve calar em nossos lábios é: será que me converti de verdade? Será que há em mim um horror pelas velhas práticas? Ou tudo foi apenas uma tristeza segundo o mundo? Que a gente possa estar refletindo sobre isso a partir de nós. E que o Espírito Santo nos ilumine e traga ao nosso coração aquilo que precisa ser transformado, para que a gente verdadeiramente gere fruto para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe.